Mas eu tô na câmera agora. Alô, alô, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia da Semana de Saúde Mental em apoio à campanha do Janeiro Branco. Aqui é Caio Ferreira. Eu apresentei ontem para vocês a palestra Dicas de Psicologia para o Bem-Estar, onde abordei principalmente algumas contribuições da psicologia positiva. E hoje, para o nosso segundo dia, a gente vai ter dois temas aqui, um começando com o meu xará, que já está aqui comigo, e vai falar sobre tratamento multi e interdisciplinar nos cuidados com a saúde mental, e depois, na parte da noite, a gente recebe o psicólogo e psicanalista Eduardo Santos para falar quando os afetos adoecem o corpo. Pessoal, isso aqui está sendo transmitido lá no nosso Facebook. Você pode participar, enviar suas perguntas, passar aí as suas impressões ao longo dessa apresentação. Deixa eu colocar o Caio aqui. Boa tarde, meu xará. Desde já, muito obrigado pelo aceite do convite e ter topado aqui vir compartilhar um pouquinho nessa nossa semana de saúde mental voltada à comunidade. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Na verdade, eu que agradeço o convite. É muito gratificante estar aqui. Sempre participar das lives da sociedade é uma experiência muito enriquecedora, principalmente para a gente que está falando, né? Porque enquanto a gente vai interagindo, vai entendendo as dúvidas das pessoas, fica muito mais fácil a gente se aproximar do tema, né? A interação com o público faz o tema se tornar cada vez mais presente na nossa vida, mesmo que a gente tenha já preparado ele para trazer. Então, por isso que o convite é sempre uma honra. Agradeço ele desde já. Maravilha, então eu passo a palavra para você e depois eu volto aqui no final para fazer algum comentário ou falar um pouquinho também do resto da semana. Até já, meu xará. Boa apresentação. E reforço, pessoal, fiquem à vontade para enviar comentários, fazer aí alguma sugestão, passar alguma impressão, que eu estarei atento aqui também no chat, e daí a gente vai dialogando com quem estiver assistindo. Obrigado, Caio. Boa tarde. Bom, o Caio deu uma ótima introdução, porque o tema de hoje ele é essa importância de uma abordagem multi e interdisciplinar no manejo com a saúde mental.
Vamos começar para falar disso com uma definição de saúde mental. E aí é interessante que é uma definição que ela não existe propriamente dizendo. Né? A OMS não define especificamente o que é saúde mental, mas a gente tem vários órgãos que nos dão essas ideias, e se a gente chegar numa proximidade disso, seria mais ou menos a forma como a pessoa interage com as exigências, os desafios, as mudanças, né, da vida, e como que as suas ideias se relacionam a isso em conjunto com as suas emoções. Entendendo que as emoções são coisas que nos pertencem desde os princípios da vida, né, desde que há uma formação do sistema nervoso e do corpo, a gente é passível de sentir emoções, e as ideias começam a surgir de acordo com o desenvolvimento da nossa racionalidade. Então, a saúde mental é a interação dessas duas questões que são nossas, né, como também a, como a sociedade nos organiza, né, e como nós reagimos a essa organização, ou seja, as exigências, os desafios e as mudanças da vida. Então, a partir daí, a gente entende que há uma realidade que se impõe e nós temos que nos adaptar a ela. Isso pode ser um processo de adaptação saudável ou um processo de adaptação que pode trazer alguns transtornos, que pode ser um pouco mais estressante, um pouco menos saudável, né? E a saúde mental está nesse limiar. E aí, a gente passou durante muitos anos, né, tentando chegar num tratamento para essa saúde mental. Se a gente pensar nos princípios da psiquiatria, você primeiro não teve psiquiatria antes de Pinel, né, no século XVIII, ali, 1700 e alguma coisa. Você tinha algumas tentativas da medicina de tentar lidar com as questões de saúde mental, com a doença mental. Mas isso só aconteceu depois de um processo muito estressante, muito complicado, né? Eu acho que eu travei aqui. Complicado, né? Que foram alguns momentos desde a Idade Média, a Idade Moderna, onde a saúde mental era confundida com a religião, era confundida era confundida com. Voltou? Estou de volta? Bom, voltando. Onde a saúde mental era confundida com religião, a saúde mental era confundida com questões pagãs, né? Existia uma grande influência ali do cristianismo, pelo menos no nossa Europa Ocidental, que é onde a gente tem base do conhecimento atual, né? Existia toda essa confusão, né? Existia algo místico em relação à loucura, né? E isso vai se perdendo. O Brasil começa a entrar, né, numa questão saudável, saúde mental, depois, né, dos momentos dos alienistas, né, quem se deparou com Machado de Assis sabe disso, né, que eram as questões do isolamento, né, a Casa Verde, né, as casas onde você isolava a loucura da sociedade e lucrava com ela, né, porque quem tinha direito ao tratamento era a aristocracia, né, quem não tinha direito ao tratamento de saúde mental ficava na rua, ficava a ver navios, eram entre aspas, loucos que perambulavam pelas cidades, né? Então inclusive a gente tem até hoje uma relação muito grande dos problemas de saúde mental com moradores de rua, né? Muitas pessoas que sofrem de alguma questão de saúde mental, elas vão morar na rua e ficam por lá. Às vezes a família nem sabe onde elas estão, não sabe o que aconteceu. Então a gente tem essa questão com a saúde mental. E aí, quando a gente teve uma reforma antimanicomial, né, quando a gente teve a luta antimanicomial, lá pelos anos 80 para os anos 2000, um filme que ilustra isso muito bem é o filme do Bicho de Sete Cabeças, a gente entende que esse modelo ele é afastado e a gente passa a entender que o cuidado com a saúde mental, principalmente no Brasil, né, e inclusive o próprio Foucault teve uma grande influência
nessa base teórica que a gente tem como luta antimanicomial, a gente passa a entender que o cuidado com a saúde mental ele precisa ser algo sistêmico, algo abrangente, algo que englobe um conjunto de profissionais, algo que organize a vida daquela pessoa, porque apenas a exclusão não resolve o problema e também não traz resultado, né? Não resolve o problema para a pessoa, muito menos para a sociedade, para a família. A gente tinha uma política de exclusão, era um encarceramento, né? Em alguns casos muitos casos de tortura e casos de morte. É um livro chamado Holocausto Brasileiro ilustra isso, né? Infelizmente muito bem, né? Infelizmente porque a gente está falando de uma realidade que ele coloca ali como muito sofrida. Então ele retrata essa realidade que é uma realidade infeliz. E daí a gente tem esse novo modelo da luta antimanicomial, né, que é o modelo onde a gente tem uma multi e interdisciplinaridade no trabalho com a saúde mental. Ou seja, você vai ter um conjunto de profissionais, né, para poder lidar com uma questão de saúde mental, porque não dá para você abordar simplesmente a questão do sintoma. Isso já é provado que não tem a eficácia necessária para que você tenha uma melhora significativa. Então, a psiquiatria, ela existe hoje como um grande apoio, um grande suporte na luta contra os malefícios que trazem ter um transtorno mental na vida das pessoas, mas ela também serve como uma grande ponte com as outras profissões, começando pela psicologia, né, já que a adoção de uma terapia medicamentosa, ela existe para amenizar o sintoma, mas a gente entende a partir da psicologia e da própria pesquisa dentro da psicologia que o sintoma ele não deriva exclusivamente de uma causa biológica, né? Ele deriva de uma causa sistêmica. Então, às vezes, uma questão social pode produzir um sintoma, também como uma questão psicológica pode produzir um sintoma. E a psiquiatria está aí para dizer também que a gente tem questões biológicas, fisiológicas, que vão produzir o sintoma e existe essa primeira interação. Isso já começa a ser uma abordagem multidisciplinar, uma abordagem interdisciplinar, né? Porém, não é ainda. Por quê? Né? A gente tem pelo Ministério da Saúde a ideia de que um projeto terapêutico ele tem 4 momentos. Um diagnóstico, que é uma avaliação orgânica, psicológica, social. Então, eu preciso entender isso a partir do diagnóstico, certo? Um psiquiatra, um psicólogo conseguem fazer, a princípio, um princípio de diagnóstico, mas eles não conseguem englobar tudo, né, dos próximos passos. Por exemplo, a definição de metas, né, que é o segundo momento desse projeto terapêutico. Quando eu defino as metas, talvez eu precise da ajuda de um fonoaudiólogo, de uma fonoaudióloga, eu preciso talvez de uma fisioterapeuta, de uma nutricionista, talvez o endócrino, porque existem questões interligadas em saúde mental. Né? Uma pessoa que está, por exemplo, sofrendo de compulsões alimentares, eu preciso saber como está a questão da tireoide, né? E também como está a questão do histórico da vida dessa pessoa em relação à saciedade, em relação à comida. Então, a gente já tem aqui um endócrino, um nutricionista, um psicólogo, né? E também a gente tem a questão de como essa pessoa vai interagir com o medicamento, se eles forem empregados. Tudo isso faz parte de saúde mental, por exemplo, num transtorno alimentar. Mas aí um terceiro passo, esse segundo passo de definição de metas, né, que eu estou querendo dizer agora, ele precisa ter metas de curto, médio e longo prazo nesse tratamento. E, às vezes, a longo prazo, a gente só consegue solucionar esse problema com toda uma equipe de profissionais, né? E aí a gente passa para a terceira etapa, que é a etapa de uma divisão de responsabilidades, onde cada profissional vai ser responsável por cuidar daquela pessoa em caixinhas específicas, em momentos específicos da sua vida, em áreas específicas, porque isso por conta própria vai produzir uma melhora na questão da saúde mental. Isso por conta própria vai fazer com que essa pessoa tenha aí um sentimento maior de cuidado. Fisiologicamente falando, a gente tem uma questão da redução do cortisol, que também é um hormônio que produz estresse e auxilia num quadro de ansiedade, por exemplo. Talvez essa pessoa poderia ter uma ansiedade de maneira através de uma comorbidade, né, nesse caso.
de compulsão alimentar que a gente ilustrou, você vai ter um aumento da sensação de cuidado do paciente, o que aumenta ainda mais essa aderência ao tratamento, né? Então, a pessoa ela começa a entender que existe um cuidado com ela, isso pode trazer mais benefícios na sua autoestima, já que é algo que, em alguns casos, pode ter sido negligenciado durante algum tempo considerável, né? E aí tem um fator importante que é a socialização do saber, né, que ele interage perfeitamente com o quarto passo de um projeto terapêutico, que é a reavaliação. Olha, agora que a gente passou 6 meses nessa interação com todos esses profissionais, o que cada um desses avaliou, o que cada um desses concluiu, o que cada um desses pode entender dessa interação com o tratamento, do primeiro diagnóstico, e agora como é que a gente prossegue, né? Como é que a gente entende daqui para frente o que vai ser feito nesse caso. E a partir daí, você consegue atender a todas as demandas do paciente, né? Você tem uma segurança no diagnóstico, né? O que faz com que esse ambiente seja mais agradável e mais seguro. Então, vamos pensar que os profissionais que fazem parte de uma interação de saúde mental, eles podem passar por áreas que a gente às vezes não imagina. Então, um profissional de educação física, né, ele não está necessariamente no hospital, né? Em alguns hospitais, sim, você tem, mas ele é importantíssimo no processo de saúde mental. Se a gente for pensar que essa relação com o corpo, através do exercício físico, envolve uma vida inteira de um outro tipo de relação com o corpo, a gente tem que pensar que essa pessoa vai passar por mudanças que podem trazer estresses, podem trazer ansiedades, podem trazer uma nova perspectiva de quem ela é, pensando aí num caso de alguém que tem um transtorno alimentar ou um transtorno dismórfico corporal e quer passar por todo esse processo. Às vezes, a própria aderência dela à educação física precisa passar pela psicologia, precisa passar pela nutrição, precisa passar por uma assistência social, porque talvez ela não consiga encontrar um profissional com tanta facilidade. Precisa passar, às vezes, por um fisioterapeuta, né? Porque a pessoa pode ter algum tipo de lesão que impeça ela começar esse tipo de tratamento. Então, esse profissional, para ele receber todo esse tipo de informação, ele precisa ter interagido com os outros, mesmo que seja através do próprio paciente. Então, a gente tem aí também a importância do trabalho do exercício físico, a produção de endorfina, a própria redução do cortisol. A endorfina é um neurotransmissor que ajuda, inclusive, em quadros de depressão, né? Se você tem uma produção maior de endorfina, você consegue ter uma sensação de bem-estar que te ajuda a conseguir, por exemplo, fazer coisas que vão melhorar o seu nível de serotonina. E claro que eu não estou dizendo aqui que quem tem depressão tem que fazer exercício e vai ser curado a partir daí. É muito mais do que isso, mas a gente entende que passa por esse lugar também, né? É desejável que se passe, né? Porque às vezes a pessoa vai tomar uma sertralina, vai tomar uma bupropiona e, e ela consegue ter energia para sair da cama e fazer um exercício físico, mas talvez ela tenha outras questões que a gente precisa entender que ainda estão impedindo ela de ter essa interação, né? E, naturalmente, uma abordagem multidisciplinar precisa ser interdisciplinar. Não adianta a pessoa passar por todos esses profissionais e eles não terem uma interação, eles não terem uma relação recíproca entre eles, né? Que essa é um pouco da definição de uma abordagem multi-interdisciplinar. É uma relação recíproca entre os grupos de cuidado, né? Então, quando você passa por esses lugares, você entende a saúde mental como um ambiente mais acolhedor, um ambiente onde o paciente vai se sentir à vontade, inclusive para falar coisas com alguns profissionais que ele não se sente à vontade para falar com outros. Às vezes, o tempo de um médico ele acaba sendo muito mais focado numa visão biológica e não necessariamente de maneira errônea. É o que interessa naquele momento. Então, quando a gente pensa em várias questões de saúde mental, é importantíssimo a gente entender essa interação entre os profissionais.
Eu vou dar um exemplo que eu costumo fazer muitas vezes, que é o exemplo de uma cirurgia bariátrica. Não é incomum hoje em dia a gente ter as pessoas fazendo cirurgia bariátrica. E eu acho que é um exemplo muito bom, né, que o SUS permite a gente ilustrar dentro da sua legislação, da importância de uma abordagem multi-interdisciplinar. Dentro do processo de uma cirurgia bariátrica, o paciente precisa primeiro passar pelo gastro, depois ele passa pelo nutrólogo, depois ele passa pelo nutricionista, depois ele vai passar pelo profissional da psicologia, vai passar por toda uma assistência de entender qual vai ser a dieta que ele vai ter que ter na vida dele. A gente vai ter que entender a relação que ele estabelece com a comida, se existe algum transtorno alimentar, se existe alguma dificuldade que ele vai ter em se adaptar a essa nova rotina, se existe algum tipo de possibilidade dessa pessoa deslocar uma compulsão alimentar que agora vai ser impedida por uma questão estomacal. Pra... Ah, tá, o texto. Eu fui olhar o que estava escrito aqui, mas, perdão. Se existe alguma possibilidade dessa pessoa passar, por exemplo, essa compulsão alimentar para uma dependência química de substâncias, ou para uma dependência psicológica de jogos, de azar, por exemplo, ou para uma dependência fisiopsicológica de relações sexuais em níveis não saudáveis, né? E então são crivos importantes para a gente poder analisar antes de, por exemplo, iniciar um processo que vai mudar por completo a vida daquela pessoa. Aí você fala assim, Caio, mas a pessoa só está querendo emagrecer, o que isso tem a ver com saúde mental? Tem a ver que você está tirando 50, 60, 70, 100 quilos de alguém, alguém que passou uma vida inteira se identificando com aquele corpo, com o impacto social que aquele corpo produzia, alguém que tinha expectativas, às vezes até diferentes, de como seria a vida com um corpo padronizado, o que talvez não se reverbere, talvez a pessoa descubra que, olha, era só mais um detalhe, você ser gordo durante todo esse tempo. Talvez existam outras questões que te impeçam de resolver alguns aspectos de sua vida que não passavam necessariamente pelo crivo do seu excesso de peso. Isso vai ser trabalhado. Né? Existe também a questão da adaptação ao andar dessa pessoa, o novo andar, a nova fase de exercício que ela vai ter na vida dela. E aí a gente vai passar necessariamente pela fisioterapia. Existe a questão de como essa pessoa vai respirar diferente, o impacto que isso vai ter na fala dela, na fluência de fala dela. Então, a fonoaudiologia vai ser essencial para a gente poder entender como é que está a vida dessa pessoa. E talvez ela precise, a princípio, de algum medicamento para controlar uma ansiedade. Então, a psiquiatria tem que estar presente. Talvez essa pessoa precise agora entender outros caminhos para sua vida. Né? Então, a gente precisa também, dentro de um processo de análise, iniciar uma missão de autoconhecimento e ainda estar ali, né, falando com todos esses profissionais para poder ter certeza que ela está tendo esse auxílio. Então, o exemplo da bariátrica ilustra muito bem, porque a gente tem o conhecimento de que quando se abre um conjunto de novas oportunidades, um conjunto de novas hipóteses na vida de alguém, isso pode gerar uma certa angústia, isso pode gerar uma certa dificuldade, isso pode gerar uma paralisação. Né? Então, se você tem esse apoio, é muito mais fácil você conduzir. Agora, não posso ser hipócrita e para deixar de dizer que, olha, não é todo mundo que tem acesso, infelizmente, a um conjunto de profissionais desse tipo quando vai fazer algum tipo de procedimento. Né? Então, apesar do SUS ser um modelo que consiga atender muitas demandas, ele ainda precisa de algumas melhorias, né? Principalmente na questão da sua estrutura, da sua capacidade simultânea de receber as pessoas. Mas ele oferece. A gente tem um conjunto de profissionais que estão disponíveis no SUS, mas ainda não é para todo mundo. Né? E são profissionais que
tem um valor mais elevado, né? A gente vai falar de saúde mental no Brasil é algo caro, é algo que o próprio convênio restringe bastante, mas é algo importante, é algo que não pode ser negligenciado e a nossa luta está aí, né, para tornar isso cada vez mais acessível para as pessoas. Então, quando eu preparei esse texto bem rápido para a gente poder falar aqui hoje, de como, às vezes, quando você vai procurar terapia, não é só terapia que você precisa fazer. Assim como quando, às vezes, que você vai procurar profissional da nutrição, não é só uma dieta que você precisa. Ou se você é, vai pegar um treino com um personal, você vai fazer um plano de treino, vai mudar a sua vida, a sua relação com o seu corpo, não é só de um profissional de educação física que você precisa. E por que não a gente pensar na questão financeira, né? Que indiretamente tem relação com a saúde mental. Quando você está pensando em mudar de cargo, quando você está pensando em investir numa empresa, quando você está pensando em fazer uma transição para as outras áreas da sua vida, que seja até através de um processo de coach, por exemplo, um processo sério de coach, para a gente pegar como exemplo, talvez não seja só aquele profissional que você precisa. Você precisa de outros profissionais para poder entender como um todo as mudanças que isso vai causar na sua vida. Quantas pessoas passam a vida dentro de um emprego e depois não entendem como que elas ficaram lá tanto tempo, precisam sair. Ou o contrário, quantas pessoas passaram a vida mudando e mudando de emprego e não sabiam que ali faltavam coisas para elas. Mas talvez essas coisas elas tivessem relação com a saúde. Talvez a pessoa nem percebesse, né, que ela poderia, através de um processo sistêmico com múltiplos profissionais, né, ela poderia ter mais saúde mental dentro daquele emprego ou então fora daquele emprego, né, pensando nos dois exemplos. Então, eu acho que a mensagem de hoje é você entender que quando você está pensando em procurar um profissional, talvez você deveria pensar em procurar mais de um profissional, né? Talvez esse profissional não consiga, ou melhor, não consiga da melhor forma possível te ajudar se ele for o único profissional que você procurou. Se você não está em contato com um conjunto de abordagens, um conjunto de profissões que vai te dar todo o auxílio para passar por esse processo de uma maneira mais completa e assistida. Porque aí sim, a gente pode falar numa saúde mental completa. A gente pode falar numa qualidade de vida um pouco maior, né? E também numa segurança diagnóstica. Por exemplo, como é que eu fecho um diagnóstico, ou como é que um psiquiatra, melhor dizendo, vai fechar um diagnóstico de depressão, se ele não tem certeza ainda de qual que é a condição neurológica daquela pessoa, qual que é a condição alimentar daquela pessoa, qual que é a condição sociológica daquela pessoa, para a gente poder solucionar. Às vezes, a assistente social tem um papel mais importante de todos os profissionais, que é conseguir direcionar aquela pessoa dentro da sociedade que ela está, dentro da comunidade que ela se encontra, aos direitos que ela possui, e isso por si só vai ser um grande agravante para a sua saúde mental. Então, acho que a mensagem de hoje é essa. Vamos conversar com mais pessoas, vamos conhecer mais partes da nossa vida, vamos descobrir que talvez um problema não parta de um lugar só. Talvez a gente procrastine tanto tempo para resolver uma coisa e talvez não esteja nem lá o cerne da questão. Então vamos valorizar o trabalho de cada um dos profissionais de saúde mental, cada um dos profissionais da saúde como um todo, para que a gente possa finalmente fornecer, né, essa mensagem da saúde mental, né, que pode aparecer em todos os lugares. Essa mensagem não, fornecer essa assistência da saúde mental através dessa mensagem que está em todos os lugares. Um exemplo que agora está em alta é quando a gente assiste, por exemplo, o Big Brother, né, que tá todo mundo falando. Olha só como uma pequena uma pequena escolha, uma pequena válvula pode impactar nessa saúde mental como um todo, né? E isso a gente está falando de por exemplo, que é o caso, se não me engano, do Lucas Penteado, que está sendo excluído ali na casa, né? Pelos outros participantes. Olha o impacto sociológico, o impacto psicológico que um fato social tem ali.
É uma mera disposição da organização entre as pessoas, é uma mera questão tanto ideológica, no sentido de que parte do que aquelas pessoas creem para mostrar ao mundo ali, do que as pessoas entendem que deve ser o ideal, né, que parte de bons lugares, parte de ótimos lugares, né, parte de um conjunto de representatividades importante que a gente deixou de ter durante muito tempo, mas que a partir daquilo negligencia todo um contexto que produz o efeito contrário que aquilo deveria trazer. Né? Quer dizer, a partir de um comentário que talvez ele tenha feito, que foi considerado ofensivo, a resposta a isso produziu um dano infinitamente maior, né? Que a gente for olhar para o indivíduo ali, um dano infinitamente maior que precisava ser sanado urgente. Né? E aí a gente precisa pensar que, assim, poxa, se as questões identitárias produzem grandes problemas de saúde mental, e isso é uma verdade incontestável, né, nas minorias, então, será que a resposta a isso seria a produção de uma dose de estresse mental, uma dose de transtorno mental imposta a outra pessoa dessa forma? Será que seria esse? Será que seria essa forma de lidar com isso? Estou questionando, não estou afirmando, mas existe ali um impacto social, né, que diretamente produz, né, um momento de insalubridade mental. Então, vamos passar a olhar para todos os nichos da nossa vida. Vamos passar a olhar para a nossa saúde física, vamos passar a olhar para a nossa saúde psicológica, vamos passar a olhar para a nossa saúde psiquiátrica, né, para a nossa questão biológica, para a nossa relação com o exercício, nossa relação com a voz, com a fala, com a adaptação do nosso corpo, nossa respiração. Vamos passar também ali a entender quais são os nossos direitos, os nossos deveres, como está a nossa relação com o trabalho, e para isso a gente tem que passar em profissionais competentes e que saibam conversar com outros profissionais. Eu acho que por hoje a gente pode ficar por aqui. E não sei se tem dúvida, Caio, tem alguma interação, se alguém trouxe alguma coisa, mas a mensagem que eu tinha para passar a princípio era essa, e eu espero que ela tenha sido bem recebida, que ela tenha sido clara e objetiva para vocês. Tentei fazer essas duas coisas, não sei se foi completamente atendido, mas qualquer dúvida a gente já responde agora. Muito obrigado, meu xará. Tem uma galerinha aí assistindo, queria reforçar a questão de dúvida, de comentário, de impressão, caso alguém queira manifestar alguma coisa, a gente aproveita e acompanha aqui. Faço questão de agradecer mais uma vez o meu xará, e agora, depois de ouvir essa palestra, reforçando a importância, né, da valorização dos profissionais da saúde mental. Isso eu achei muito bacana. E mostrando, né, algumas possibilidades e efeitos de quando eles trabalham de forma sintonizada, juntas em prol da saúde mental. Essa interação, né, tanto dos profissionais da saúde mental quanto de profissionais da saúde, que reforça este ser que somos nós como um complexo a ser estudado, entendido, avaliado, intervido, né, por diversas fontes. Tem comentário aqui do Bruno de Brito. Nosso sócio adormecido é da Sociedade dos Psicólogos também. Muito bom, é isso. Devemos passar a olhar para a nossa saúde de vários pontos de vista. A saúde mental não existe sem saúde social biológica. Obrigado pela palestra. Obrigado, Bruno, pelo comentário, participação. Obrigado, pessoal, que acompanhou a gente aqui também. E essa foi a nossa segunda apresentação na Semana de Saúde Mental, que busca apoiar o movimento Janeiro Branco. Deixa eu aproveitar aqui para partilhar. Eu vou pedir para o meu xará, antes de alguma consideração final, fazer o inverso. A gente costuma apresentar o palestrante no começo, eu acabei esquecendo. Vou pedir para ele falar um pouquinho dele, né, de quem vos falou todo esse tempo agora. Xará, por favor. E depois, na sequência, aproveite para passar os teus contatinhos também, como é que o pessoal chega em você.
Sim. Na verdade, eu acabei indo direto ao assunto, né? Podia ter me apresentado, mas ainda bem que você me lembrou, Caio. Bom, meu nome é Caio César, eu sou psicólogo já há alguns anos, trabalho atualmente exclusivamente na área clínica e também, caso seja necessário, eu também trabalho com palestras, né? É uma parte do meu trabalho que eu acho que é importante para poder levar essa informação que a gente recebe no consultório, no nível macro, né? Não pensando no individual, mas no nível macro, que é um conhecimento diário que você tanto utiliza como você adquire. E trabalho com clínica psicológica atualmente, né? Atendendo majoritariamente online, presencial só para algumas pessoas, alguns casos em específico, né, com todos os cuidados que são necessários por conta da pandemia. Mas vocês podem me encontrar no meu site, que é o www.caiocesarpsi.com, e nem precisa do www, pode só digitar isso no navegador que vai chegar lá. Mas os meus contatos também estão na Sociedade dos Psicólogos. Na Sociedade dos Psicólogos você tem todos os textos que eu escrevi para lá, tem meu telefone, tem um briefingzinho um pouco da minha história ali, e vocês também vão conseguir dar uma olhada no meu Instagram, que é o Caio César _psi, né? Porque eu usava MSN, então underline foi importante para a gente poder colocar essa etapa da vida no mundo profissional também. Cadeiras à parte, mas está lá, Caio César _psi, vocês conseguem me encontrar lá no Instagram. Inclusive tem muitas publicações lá, podem interagir à vontade. Mas qualquer coisa também, fala comigo através da sociedade que eu consigo pegar esse recado a qualquer momento. E tem o WhatsApp da sociedade, mas lá a gente consegue interagir também numa rede de atendimento. O Caio vai falar um pouco mais sobre isso. Mas não sei se dá para, não vou conseguir desenhar na tela, vou falar que meu telefone é o 949-062-382. O DD11 também, mas também dá para conseguir ele através da sociedade, através do meu site, do meu Instagram. Então, fiquem à vontade para procurar por lá também. Quero agradecer quem ficou até o final e quem não ficou também, que não vai estar escutando o agradecimento, né? Mas foi uma live muito boa de fazer, foi um tema que eu acho que não podia não podia ser deixado de lado nesse momento da gente falar sobre saúde mental, mesmo que seja aí em fevereiro, mas Janeiro Branco tem a sua importância para o ano inteiro e não só para o mês de janeiro, então esse tema não podia ser deixado de lado, então eu senti uma obrigação moral de falar sobre isso, produzir isso para vocês. Qualquer sugestão, qualquer crítica, manda para mim que eu aguento, tá? E a gente pode interagir, trocar figurinha para falar mais sobre o assunto também. E queria só agradecer o comentário do Bruno, que eu acho que ele traz uma palavra, uma expressão muito boa que eu não trouxe ao longo dessa palestra, que é a questão de saúde social. A gente precisa cobrar todo mundo em quem a gente votou por saúde social. E saúde social não é só em relação a dinheiro, mas passa por dinheiro, passa pelo direito da pessoa ter uma renda. Isso é essencial de que a sociedade está organizada hoje. Mas a saúde social, de você ter acesso a tudo aquilo que é um direito constitucional seu, precisa ser cobrada e precisa ser exigida para que você tenha saúde mental. Eu acho que essa é uma questão. Existe muito problema de saúde mental que acaba sendo afetado pela falta de saúde social. Então, a gente tem que estar sempre alerta a isso e evitar sempre aquela lógica da culpabilização, que eu acho que ela é muito perigosa, porque eu já mostrei aqui hoje que a gente tem um conjunto de fatores em sistema que trazem um impacto para a vida de alguém na área da saúde mental. Agora, imagina na área social, né, o quanto esse impacto também passa por várias e várias instâncias. Então, acho que é um recado muito importante para dar. Agradeço o Bruno pelo comentário, um excelente profissional, inclusive podem procurar ele também. O Bruno é um profissional assim que está na minha altíssima confiança. Quem quiser falar com ele também, vai através do comentário que vai conseguir. Obrigado, gente. Caio?
Obrigado mais uma vez, meu xará. Obrigado, pessoal, que ficou até agora aqui com a gente também. E obrigado, Bruno, Cris, Ana Carolina. Chegou agora o comentário do Lucas também. Muito boa palestra. Grande Obrigadão. Lucas. Quero reforçar essa questão de atendimento psicológico. A gente tem a rede de atendimento no nosso site, com um boxzinho ali, né, um campo que é fácil preencher, falando de atendimento ou presencial, ou agora, né, no formato online, e todos os profissionais da Sociedade dos Psicólogos, eles têm o CRP ativo. O que isso significa? Significa que a gente é autorizado pelo Conselho para exercer a psicoterapia, para oferecer esse tipo de tratamento psicológico, acompanhamento, esse tipo de coisa. Então, busquem, né, profissionais sérios e credenciados. Se precisarem da gente, estamos à disposição. Quero aproveitar aqui para passar o nosso calendário. O meu xará volta na sexta-feira para participar de uma mesa redonda com a gente, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde mental durante a pandemia. Mas, a nível de calendário, a gente tem encontro marcado mais tarde, ainda hoje, viu, pessoal? Onde a gente recebe convidado, que é o psicólogo e psicanalista Eduardo Santos, para falar de quando os afetos adoecem o corpo. Ele que já participou na nossa Semana da Psicologia em agosto do ano passado, está retornando agora com um novo tema para vocês. Quem gostou aqui da palestra, quiser compartilhar depois, ela vai ficar disponível no nosso Facebook e daqui a pouquinho também estará no nosso YouTube. Então, aproveite para conhecer, caso não conheça, o Sociedade dos Psicólogos Psicoplay, que é o nosso canal, onde tem alguns conteúdos lá de outras semanas que a gente organizou. Reforço, então, daqui a pouquinho, às 6h30, Eduardo Santos trazendo a palestra Quando Afetos Adoecem o Corpo. Estamos nas redes sociais, alguns contatos, né, já foram exibidos aí. Vou passar mais uma vez aqui no banner os principais contatos da Sociedade dos Psicólogos, onde vocês encontram informações dessa semana e também dos profissionais que estão participando dela. Acho que é isso. Queria ver se meu xará tem mais alguma consideração final. Senão a gente vai encerrar por aqui e retornar às 6h30. Acho que é isso. Falar para o pessoal, quem puder, assista o conteúdo, é tudo muito bem preparado. Agradecer mais uma vez a sociedade por esse espaço que a gente pode falar sobre esse assunto. E obrigado, Caio, pela condição de toda a estrutura da live, essa parte tecnológica e essa parte de todo esse apoio que você faz é importante, porque já estava falando com você outro dia, né? A gente faz psicologia, precisa aprender a parte da informática, também a parte da tecnologia e das redes é muito importante para esse trabalho. E quero agradecer a todo mundo, principalmente a todo mundo que ficou aqui e acompanhou o tema. Lucas, vi seu comentário, valeu. Lucas também excelente profissional, assim, outro está no topo da minha lista também. E podem procurar ele, um cara, assim, sensacional. E, bom, qualquer coisa podem entrar em contato. Tem lá o caiocesarpsi.com, tem o site da sociedade e tem o Instagram, aqui no Facebook também a gente consegue interagir, trocar figurinhas e conversar sobre qualquer coisa. Obrigado, pessoal. Obrigado, Caio. Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Reforço, por fim, que esta é uma semana gratuita de conteúdos voltados à comunidade. E a ideia aqui é falar de forma simples, palavras fáceis sobre psicologia, para pai, para mãe, para cunhado, sogra, vizinho, chefe, colega de trabalho, papagaio. Então, convidem todo mundo. A gente está no comecinho da semana, todo mundo é bem-vindo e a gente tem muita apresentação ainda pela frente. A gente fica por aqui. Uma boa tarde a todos e até daqui a pouquinho.